Meu nome é Roberta Brito e está começando mais um Pode Fluir. Estamos aqui hoje com meninas que eu amo de paixão, que eu admiro muito, pessoas que caminham junto comigo e que têm grandes testemunhos para compartilhar com a gente aqui. Elas já vão se apresentar para vocês. O tema do nosso podcast hoje é solteiras versus jovens casadas. As jovens solteiras versus as jovens casadas. Quem será que vai ganhar? E eu, uma senhora solteira. A senhora vai ganhar. Vou falar um pouco para vocês sobre os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. Diane Brito. Ela faz uma sobrancelha como ninguém. Coloca cílios. Eu estou sem porque ela não tinha horário, porque a agenda da gata bomba. Procurem ela, agendem o seu horário. Salgados RR, um atendimento de excelência, uma comida de excelência. Eles fazem salgados, fazem doces, eles têm uma porção de coisas lá que eles vendem. O atendimento deles é sensacional. Tanto a Rita quanto o Rafael, eles são incríveis, assim, procurem eles. Cousins, assessoria de eventos. Excelência é o que define essas meninas que trabalham com isso. Elas são sensacionais. A Aline é a prova disso. Elas organizaram a festa de casamento da Aline. Elas são demais. Tefilá Estamparia e Confecção. Eles têm as camisetas próprias, estampas próprias, mas eles também fazem roupas, camisetas para sua empresa, para sua loja, para o seu comércio, independente do que você precise. Inclusive, a do Pode Fluir tá chegando. Tá chegando. Fica a dica. Dominus, criativo em vídeos. Eles montam artes, planejam aí algumas legendas pro seu perfil comercial, da sua empresa e tudo mais. Eles têm uma criatividade incrível, eles têm muito talento, fazem vídeos criativos, eles são sensacionais. Procura essa galera aí pra dar um up aí no seu negócio. E vamos começar mais um Pode Fluir. Vou pedir para que vocês se apresentem, falem o nome de vocês, falem alguma coisa a respeito de vocês. Comece, gata. Oh, meu Deus. Meu nome é Camille, eu tenho 20 anos, sou uma jovem solteira no momento. E eu congrego numa igreja lá em Salto, no Brasil para Cristo. Olá, meu nome é Aline, eu tenho 24 anos, sou uma jovem casada, eu acho que tá muito desproporcional isso aqui. Congrego na igreja DNA e é um prazer estar aqui, Rô. Obrigada. Olá, meu nome é Rayane, eu tenho 20 anos e eu sou uma jovem solteira e eu congrego na igreja DNA. Eram para ter outras jovens casadas aqui, só que uma teve uma viagem para fazer em família e a outra, infelizmente, um parente do marido acabou falecendo e daí ela não pôde estar. Mas elas terão a oportunidade de contar os testemunhos delas. Muito bem, meninas. Vamos começar. Vamos começar com as solteiras. O que vocês mais enfrentam de dificuldade em ser jovem solteira nessa geração hoje em dia que poucas pessoas entendem isso, né? A questão de, tipo, você se privar, você se resguardar, ali você se guardar mesmo, né? Para um relacionamento sério, futuro. Qual que é a maior dificuldade que vocês encontram? Bom, eu falo por mim, assim, hoje o maior desafio que eu encontro é a questão, assim, da carência. Não tipo, de ter pressa, mas de você olhar ao seu redor. Tipo, eu tenho 20 anos, já tem pessoas na minha idade casando, namorando. E aí você fica tipo, meu Deus, como que vai ser? Quando que vai ser, sabe? E sobre esse mundo, né? Porque a gente sabe que o tema relacionamento nesse mundo tá bem destruído, né? E aí você falar para as pessoas que você se guarda, que você tem os seus princípios, as pessoas te chamam de maluca, né? Essa é a verdade, assim. A gente sabe que a gente tem um valor pro Senhor, então a gente não precisa provar nada pra ninguém. Porém, é difícil. Eu falo assim que é difícil e você ter que lidar cada dia mais com isso, né? Você sozinha, você se conhecer. E aí, às vezes, você se pega, né? Pensando, imaginando e é aquela coisa de, a gente nunca sabe como vai ser, por mais que a gente tenha as nossas expectativas, a verdade é que a gente não sabe. Então essa é a maior dificuldade que eu encontro, né? Essa é a carência, é esse se conhecer também e
deixar confiar verdadeiramente no Senhor, de que Ele tá cuidando também dessa área da minha vida. Você, Rai? A minha maior dificuldade já foi o tempo de espera mesmo. Foi realmente entender que o Senhor, ele tinha um tempo estabelecido para todas as coisas na minha vida. Então, você, por exemplo, estar no meio de roda de pessoas e você falar para elas que você espera por alguém, que você conversa com o Senhor, você fala para o Senhor sobre uma pessoa que tem certos detalhes de uma pessoa, né? Elas ficam, como assim? Você espera por uma pessoa, você tá tranquila para você estar esperando uma pessoa? Como assim você vai encontrar uma pessoa? Ela vai vir até você? E essa era a minha maior dificuldade, o tempo da espera. Mas graças a Deus, o Senhor ele tem trabalhado isso comigo, de que Ele tem um tempo para todas as coisas, né? Sim. Eu acho que é ansiedade, né? Igual a Camille falou. Porque por mais que nós estejamos com a mente firmada no propósito, né? A questão do tempo nos influencia muito, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades, assim, é entender o tempo de Deus, né? Sim. Que as coisas não são feitas no nosso tempo, mas no tempo dele. Hoje mesmo eu vi um meme que era assim: eu sei que as coisas são feitas no tempo de Deus, mas eu queria que fosse feita agora. Entendeu? Sim. E é complicado, né? Sim. Porque eu sou professora e lá na escola eu vejo, assim, os relacionamentos dos jovens, né? Muito rasos, muito volúveis, com muita intimidade, muita intensidade. E eu fico, meu Deus, como, né? Por que tipo, chora, já sofre? Eu falo, por que se permite, né? Dar esse acesso pra alguém e, tipo, já sofrer tão novo por conta de relacionamento. E daí eu sempre aproveito esse gancho, assim, quando eles vêm chorar as pitangas de términos de relacionamento, eu falo, você tá vendo que você ainda não tem maturidade para lidar com esse tipo de frustração, com esse tipo de emoção, com esses sentimentos? É por isso que se você fosse meu filho e minha filha, você não estaria namorando. Porque você não está preparado para isso ainda. É um sofrimento à toa, você está sofrendo à toa e tal. Mas é questão de princípios, Sim. né? Então, quando você tem alguns princípios e você leva isso a sério, é uma outra realidade, né? Essa semana também umas 2 semanas atrás, assistindo uma ministração que falava sobre princípios, né? Que quando você quebra um princípio, esse princípio se quebra. E essa questão dos jovens de hoje em dia não entenderem o seu valor faz com que eles se quebrem a cada relação e eles não conseguem entender isso. Que a cada relacionamento eles se quebram um pouquinho. Estão se quebrando porque é um princípio que eles quebraram, né? E você, Aline, pra você, que é uma jovem casada, quanto tempo que você está casada? 6. Dificuldades que você encontra aí como uma jovem casada? Assim, só falando um pouquinho sobre como foi o período de estar solteira na época, eu não tive pressa. Eu acho que isso me ajudou a lidar com muitas coisas que eu lido hoje. Eu não tive pressa, eu estava servindo o Senhor. E acho que isso pra mim bastava. Então, quando chegou, eu falei, vai continuar servindo, vamos continuar, né, trabalhando arduamente na obra. E acho que isso foi direcionando as coisas. Então, eu acho que agora, no hoje, como eu estou mais próxima... tá soltando uma música. Um sertanejinho, assim. Quando chove, especialmente esse microfone que você tá, ele capta a Rádio Cidade, porque é aqui do lado da antena. Já começou aqui. Das meninas, tipo, começou, tipo, teve uns momentinhos que teve uma musiquinha, mas, tipo, tava mais baixo e tava mais de boa. Agora não. Agora foi mais alto. Nossa, pensei que era até trilha sonora da conversa. Aí eu, meu Deus. Continua, para. Aí eu assim, e a Rô fazendo, minha cara, o que eu falo? Volta a pergunta, Rô. Eu já vou entrar direto no casada mesmo, vai. Do nada uma sofrência. Falando de sentimento. Já entra na sua pergunta que eu vou direto no casada. Qual que foi a maior dificuldade? Qual a maior dificuldade que você enfrenta sendo uma jovem casada? Eu acho que a diferença
das nossas famílias. Nós viemos de criações diferentes, de uma base diferente. Então, estruturar isso, trazer o que é bom e reter o que não é tão bom assim, acho que é uma coisinha que a gente vai alinhando todos os dias. Mas como vocês falaram, a espera, ela traz muitas convicções. E o relacionamento, se não tem maturidade, traz muitos traumas. Mas os traumas dependem de como você vai lidar. Se você vai lidar com ele de uma forma, não quero viver mais isso, ou, meu Deus, eu acho que eu vou repetir isso de novo, porque virou um ciclo vicioso. Então, a gente viveu algumas coisas ruins, cada um no seu relacionamento antigo, que hoje nós conversamos desde o princípio, então a gente vive hoje algo que é baseado no Senhor. Então, toda a conversa é direcionada a vamos viver algo novo. Então, acho que isso estabelece qualquer coisa numa raiz muito profunda no Senhor, de tá bom, vamos passar por isso, vamos enfrentar e tá tudo bem. Por mais que tenha algumas diferenças que é natural da vida mesmo. Nós temos um padrão aí, né? Para relacionamentos, né? Aqui tem a lista, viu? Vou falar com você. Mulher solteira. Descreva aquilo que você quer. É verdade. Descreva aquilo que você quer. Você pode não saber o que você quer, mas você com toda certeza sabe aquilo que você não quer. E já tá bom. Já começa daí. Descrevendo aquilo que você não quer. Eu fiz isso. Descrevi, fiz uma lista sobre aquilo que eu não queria e eu oro por ela. 3 anos já. 3 anos. Mas estou orando. E aqui nós temos, né? Essa lista e nós oramos assim. Só que durante esse processo de orar na lista, aparecem algumas coisas, né? Como que você soube que, tipo, não, agora é? Na verdade... Como que, tipo, foi confirmado isso pra você? Na verdade, a lista surgiu em 2022. A princípio, eu não tinha lista. Quando eu me converti, eu estava realmente fixada em servir ao Senhor e para mim estava tudo muito tranquilo. Se virar obra, eu estava apaixonada e continuo apaixonada por Ele. Então, para mim, estava, uau, é isso que eu quero para minha vida, servir ao Senhor. Então, o que viesse para mim era lucro. Então, em 2022, num cenário um pouco bagunçado, familiar, por situações, eu falei assim, meu Deus, o Senhor tem uma outra realidade para mim, eu quero acessar isso. E foi quando eu comecei a escrever cartas para o meu futuro esposo. E dessas cartas surgiram as características dele. Características nem todas físicas, mas muitas de caráter, muitas de um posicionamento, muitas de como ele se comportaria em determinadas situações e como eu o veria como um homem de Deus. E principalmente como ele estaria disposto a se submeter, ter um coração ensinável e de igual forma eu. Então, assim, antes de eu fazer a minha lista, eu também falei, Senhor, me ajuda a ser essa lista para alguém. Amém. Então, acho que foi basicamente nisso. Quando ele... Vou expor. Quando ele falou que estava gostando de mim na época e a gente ia iniciar uma oração em conjunto, eu citei para ele, eu tenho uma lista. E nessa lista você bate em muitas coisas, mas tem outras que eu não consigo te ver. Talvez porque os meus olhos estavam fixados na minha situação e acho que não é para agora ou coisa do tipo. E a gente orou e tudo foi clareando. E eu me sentia muito bem. Aí eu comecei a ler as cartas e as cartas falavam exatamente o que eu já estava vivendo com ele. Como um amigo, como um servo de Deus, como uma pessoa que orava, intercedia por mim. E aquilo foi trazendo paz ao meu coração. Então acho que a paz ela foi o direcionamento de todas as coisas. E recebi orações de outras pessoas que nem sabiam da situação, nem sabiam da nossa oração. Então eu falei assim, ok, talvez seja isso e... Ok, Senhor, se for para ir, que seja o sim para a eternidade. E acabou sendo. Ele orou mais do que eu, essa é a verdade. Eu também acho. Ele orou porque tava no grupo de amigas e elas, mas ele tá orando por você. Antes de eu saber que ele gostava de mim, eu falei, então vamos ver quem ora mais. Porque eu não queria um relacionamento. E a verdade é que realmente ele orou. Casei. Muito bem, isso é bom. Um homem que ora. Um homem que ora. Já tá bom. Já tá check. Bom. Na sua lista, Camille, que você não abriu mão? A pureza. Começa assim. Ela já bateu na roda. Já. Não só do físico, né? Mas eu falo principalmente de coração e das ações, sabe? Porque quando eu olho para Jesus, eu penso em Jesus, ele tem um coração mais puro do mundo. É um homem humilde,
amoroso, que não te julga, que te auxilia. E eu sei que eu preciso de alguém assim ao meu lado. Então, a pureza com certeza é algo que eu não abro mão, sabe? Porque a gente sabe que tem muita coisa perversa nesse mundo e nas ações das pessoas. E eu não quero alguém assim do meu lado, sabe? Eu não quero negociar isso. Então, com certeza, a pureza é algo que eu não negocio. E você, Rai, o que tem na sua lista que você não abre mão? Na minha lista, algo que eu tinha colocado como algo primordial era ser servo. Eu amo servir as pessoas e eu não aceitaria estar com uma pessoa que não aceitaria, não questão de servir as pessoas, mas servir a Cristo. Sim. Eu vivo uma rotina de que é praticamente 90% da minha vida na igreja. Então, é escala, é um ministério e, para mim, algo que a pessoa precisaria ter como característica era ser servo do Senhor. Não levar como uma escala, mas levar algo como eu estou fazendo isso de todo o meu coração, porque eu amo servir a Cristo. É importante, né? Porque, assim, eu entendo que mesmo com toda... com a forma que as pessoas hoje entendem de casamento e como as pessoas levam isso, né? Sobre divórcios e tudo mais. E você entender que, tipo, isso é pra vida inteira e é uma escolha muito séria, né? Sim. Porque, tipo, é alguém que vai passar pro resto da sua vida, vai dormir do seu lado, então tem que ter plena confiança. É alguém com quem você vai ter filhos e tudo mais. Então, eu acho que, às vezes, algumas situações fazem com que, às vezes, a gente baixe um pouco o padrão. Tipo, alguns traumas, Sim. né? Algumas coisas... por exemplo, eu tinha um namorado que era grosseiro. Então, esse aqui já não é grosseiro, pra mim já tá bom. Mas, tipo, o resto não presta nada, entendeu? Mas só porque não é grosseiro igual o outro, então esse é o amor da minha vida. Aí, tipo, não, né? Isso foi uma coisa que Deus falou muito comigo, assim. Durante esse período, né, de oração, esses 3 anos, Deus falou comigo, não negocie. Não negocie a sua lista. Você tá pedindo, eu vou te dar. Então, não negocie a sua lista. Então, algumas coisas são moldáveis e tem coisas que não são moldáveis, né? O que não é moldável? Tipo, a altura. Na minha lista tem altura. 1,80 m, pelo menos. Isso é não moldável, né? Não tem como alguém ter 1,76 m, 77 e do nada ter 1,80 m. Não tem como. Mas tem outras coisas que são moldáveis. Às vezes a pessoa ela não tem um comportamento porque ela não tem uma referência. Então, você entender e conhecer a pessoa faz com que você compreenda as ações dela de alguma forma, né? Que nem a Aline falou sobre a questão de criação, né? As culturas são diferentes e unir isso tem que ter muita sabedoria, assim, muita maturidade para você entender que, tipo, não é a Rayane que é desse jeito. É o contexto de onde ela veio, entendeu? Mas isso aqui é moldável. Sim. Dá pra gente ir conversando e isso ir melhorando de alguma forma, né? E assim, hoje, com a mentalidade que vocês têm, assim, o pensamento de vocês, quais são os tipos de conversas necessárias que vocês acham que precisa acontecer antes de você engatar no relacionamento? Conversas? Tipo assim, algo que a gente precisa conversar sobre isso antes. Tipo, os limites. Tipo, o que eu suporto, o que eu não suporto. Até onde estou disposto a ir, até aí pra mim não dá mais. Por exemplo, romper o relacionamento. Eu só vou romper se ele me trair. Eu só vou romper se ele desviar. Eu só vou romper se tal coisa. O quê? Tipo, conversas sérias, porque assim... Deixa eu tentar ser mais clara. Eu entro num relacionamento com qualquer pessoa e eu não tenho alguns tipos de conversas, por exemplo, como você se comporta quando você se sente coagido. E daí a pessoa, eu não sei disso. Daí no momento que ela se sente coagida, ela é agressiva. E eu nunca tinha visto aquele comportamento. E a gente nunca conversou sobre isso. Então, tipo assim, esse tipo de conversa, entendeu? Que às vezes a gente não pensa, sim, mas que são necessárias
para que você tome algumas posições. Por exemplo, se você perdeu o emprego e eu tiver que manter a casa, como que você vai lidar com isso? Tem homem que lida super bem, tem homem que não. Entendeu? São coisas que, para quem ainda não casou, são conversas que devem ser. Como eu já fui casada, depois do meu divórcio, eu entendi que tinham muitas coisas que eu precisava ter conversado, muitas coisas que eu precisava ter pontuado, que eu não pontuei, que talvez se eu tivesse tido, algumas coisas seriam diferentes, entendeu? Sim. Então, o que vocês acham que é importante? Tanto você saber de alguém ou que a pessoa saiba de você para que o relacionamento flua. Pensando na resposta que eu dei pra você, né, de coisas que eu não negocio, eu acho que seria importante. É muito boa essa sua pergunta, porque realmente eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu acho que seria importante perguntar sobre o passado da pessoa e se teve antigos relacionamentos e como que foi lidado, sabe? Com o término, como que isso acabou, entendeu? Como que essa pessoa agiu, sabe? Eu acho que isso seria um ponto muito importante. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Isso que você falou sobre falar sobre o passado é extremamente importante, porque a gente vai conhecer a pessoa dali, de como ela lidou com aquilo, de como ela avançou aquela situação, de como ela cresceu, se ela amadureceu, se ela ainda está presa. Então, as conversas sérias que eu falo para muitos jovens que eu tenho diferente ou uma situação diferente, o que você faria, o que você faria. E acho que isso foi estabelecendo muitos princípios, porque às vezes a gente acha que é só o princípio bíblico, mas não, tem muito mais. É o caráter, é a humildade, é um coração moldável, é se submeter às situações, meu Deus, meu coração está voltado para isso, mas o casamento é fazer ela feliz, então tudo bem ceder. Então, sabe, acho que isso vai direcionando muitas das coisas, principalmente o assunto sobre o passado. Acho que cria conexão também, né? Cria conexão quando você conversa sobre essas coisas. Tipo, quais são os seus maiores medos? Sim. Até mesmo filhos, né? Como Sim. que você vai eu ia envolver com falar uma isso pessoa agora. que se eu quero ter filho e a pessoa não quer? Como que eu vou me envolver com essa pessoa? Sim. Entendeu? E como que ou seria então você- essa criação, né? Você quer criar o nosso filho? Você aceita que seu filho assiste tela? Porque isso pode ser moldável ou não. Alimentação. Sim. Isso é uma coisa que eu... Porque quando eu engravidei da Catarina, minha filha mais velha, eu era da Umbanda e o Bruno, ele tava desviado, né? E daí, nós conversávamos muito sobre isso. Tipo, eu grávida, ele não queria que eu fosse pro terreiro. E aí teve um dia até que eu fui pra faculdade, fiz uma prova rapidinho, acabei a prova e ó, fui. Aí eu cheguei lá, ele me ligando, eu falei, não vou atender, ele sabe que eu tô aqui, eu não vou atender. Ele tá ligando porque ele sabe que eu tô aqui. Mas na minha cabeça tava tranquila. E eu lá dentro, acabou o que eu tinha que fazer lá, rapidinho eu já saí. Quando eu cheguei no carro, ele tava com a moto dele parada do lado do carro. Aí ele não falou nada, ele só olhou pra minha cara. Eu falei, meu Deus do céu, ele ficou muito bravo. E aí ele falou assim, a gente já conversou sobre isso, sobre não impor religião. Se você ficar vindo pra cá, trazendo ela pra cá, você vai estar mostrando a sua religião pra ela. Eu falei, mostra a sua também pra ela. Simples assim. Então, tipo, na minha cabeça era muito simples isso, entendeu? Então, nós decidimos que ela não seria batizada na igreja católica, porque eu já não concordava com o batismo em criança, por conta dos meus avós, que são evangélicos, e eu cresci lá com eles. Mas ela seria apresentada na igreja que ele escolhesse, e ela também seria apresentada na minha religião. Olha só que doideira. Porque nós não criaríamos ela com um princípio ali. E durante isso, tipo, a gente conversava, tipo, alimentação.
não vai comer doce até os 2 anos de idade. Isso foi uma coisa acordada comigo e com ele, assim. Então, quando a Catarina nasceu, quando a gente fazia alguma coisa, e às vezes tinha interferência de terceiros, eu olhava pra ele e falava assim, eu e você, como que a gente vai resolver isso? O que a gente decidiu? Ele falava, não, o que a gente decidiu, não tô nem aí que os outros estão falando. Então, é isso. Então, tipo, uma coisa... meu casamento, meu antigo casamento, a gente nunca teve problemas em relação à criação dos filhos, por exemplo, que foi sempre coisas muito bem conversadas, assim. Talvez se eu tivesse conversado mais sobre outras coisas, mas eu conversava muito sobre filhos. A gente conversava muito sobre filhos, sabe? Muito. Então, e isso era uma coisa que me preocupava. Não sei se, tipo, ser pedagoga e conviver com crianças e ver algumas coisas que eu falava, não, cara, algumas coisas tem que ter limite, sabe? Então, tipo, eu conversava. Então, depois que eu engravidei da Catarina, eu hiperfoquei, né? E o TDAH já me ajuda nisso. Então, eu hiperfoquei em filhos. Então, tudo que era relacionado à criação de filhos, eu fui atrás. Participei de um grupo de maternidade saudável, que as mães compartilhavam as experiências dela e tinha umas profissionais lá, tipo, me ajudou muito. E é aquilo, tipo, saber filtrar, né? Aquilo que cabe a mim, eu faço. Aquilo que não cabe, eu não faço. Mas, tipo, quem faz, tudo bem também. Mas são conversas importantes. Por exemplo, adoção. Eu nunca tinha conversado sobre adoção. Mas eu sempre tive um sonho de adotar. Então, se aparecesse uma oportunidade de adotar uma criança, na hora eu agarrava. E pra ele, não vou adotar. Ou eu tenho. Se eu não puder ter, porque tinha esse risco, porque na família dele tem alguns casos de infertilidade, então podia ser que ele tivesse também. Então, pra mim, pra mim não era problema. Tipo, não se preocupa, se você não puder ter, a gente adota. Ele tá louca? Não, adotar não. Então, tipo assim, são coisas que precisa ser conversado. Depois do meu divórcio, eu entrei num propósito com Deus, assim, pra eu me conhecer melhor, porque eu acho que é fundamental, né? Igual a Aline falou, eu tenho que ser essa pessoa, né? Para que eu receba isso, eu tenho que ser essa pessoa. Então, eu entrei muito nisso, assim. Para que eu tenha, para mim, o homem de Efésios 5, eu preciso ser a mulher de Provérbios 31. Então, eu tenho que me forjar, eu tenho que permitir que o Senhor me molde aí. Então, foi um processo bem complicado, porque eu tive que reconhecer todos os meus erros. Admitir os meus erros. E para que eu não cometa novamente. Então, foi um processo. Então, hoje em dia, minha mentalidade é totalmente diferente, assim. Graças a Deus. Então, esse tipo de conversa, aí eu falo muito. Esse ano, no culto de Dia dos Namorados, lá dos jovens, lá da minha igreja, nós falamos sobre isso, mas falamos sobre o propósito alinhado, mas falamos também sobre a questão de personalidade, linguagem do amor. Vocês sabem qual é a linguagem do amor de vocês? Sabem quais são os traços de personalidade? Isso influencia no relacionamento, não só relacionamento amoroso, né? Mas em todos os tipos de relacionamento. Então, tipo assim, são coisas que você pensava nisso antes? Vocês pensavam nisso antes? Você pensava, Aline? Assim, como eu tive um relacionamento antes, eu comecei a descobrir quem eu era e me amar quando eu conheci o Senhor. Então, quando eu conheci o Senhor, eu vi que aquele relacionamento não era baseado no Senhor, foi quando acabou. Então, eu fui redescobrindo quem a Aline era, o que a Aline gostava e o amor que eu estava sentindo por Jesus, o amor que eu tinha descoberto nele. E era aquilo que eu queria. Então, eu fui entendendo como todas as coisas estavam mudando dentro de mim. Então, eu comecei a entender que eu tinha limites, que eu tinha traços de personalidades que precisavam ser mudados, que eu sou um pouco teimosa. Então, eu fui entendendo muitas coisas assim. E hoje, no relacionamento, no meu casamento, eu entendo que isso precisa ser mudado constantemente. Porque, às vezes, eu quero ter a última palavra, porque eu já me acostumei em ter a última palavra. E não é assim no casamento, não é assim no relacionamento. Principalmente onde você entende que o homem é o seu sacerdote, que ele vai te direcionar, porque Deus está direcionando ele. Claro que Deus também pode me direcionar, mas numa conversa nós vamos entender para que lado nós vamos. Então, o meu temperamento é muito sanguíneo. E o meu esposo é muito colérico. Então, ao mesmo tempo que eu tô, ele tá tudo bem. Direto ao ponto, eu sou de rodeios, eu sou de pensar, e ele também é de pensar, glória a Deus, mas ao mesmo tempo ele, vamos falar depois, eu quero agora, sabe? Então é um moldar diferente, mas que ao mesmo tempo quando se encaixa dá certo. Então eu tô entendendo, a minha linguagem do amor depende do meu dia. Então eu acho que tem dias que eu sou muito a palavra de afirmação, aí tem outro que eu sou muito toque. Então eu acho que eu sou um pouco moldada nas 5, mas
dele é mais toque mesmo e palavras de afirmação. Mas eu sou um pouquinho de tudo. Acho que a maioria dos homens É, é palavras de afirmação. Sim. Porque eu acho que mexe muito com o ego masculino, né? tô achando que é mesmo. Mas é muito importante mesmo isso que você falou, sobre saber a nossa linguagem, como é o nosso temperamento e como nós podemos ser moldados por isso se a gente deixar com que todas as coisas que a gente pensa saiam pelos nossos lábios. Porque é verdade que a gente pode matar outra pessoa, às vezes a gente pode ser egoísta demais, a gente pode estar vendado demais pelos sentimentos, que às vezes não é apropriado para aquele momento para ser conversado. Existe sim um momento certo para falar. E eu acho que eu tô aprendendo isso todos os dias, que é uma construção diária. Então, é importante você se autoconhecer. Se você não se conhece, acho que é complicado. As pessoas mais velhas olham pra você e falam assim, ai, tão novinha, casada. Esses dias casar, porque eu não entendia o que era um matrimônio, eu não entendia que era num propósito eterno, que era pautado numa palavra, num direcionamento de Deus e que aquilo podia impulsionar o meu ministério e aquilo que o Senhor tinha para mim no individual seria familiar. Então eu comecei a entender que, meu Deus, casamento é uma bênção, casamento é de Deus, casamento é um propósito e casamento pode ser algo extraordinário. Então isso foi mudando a minha vida, isso foi mudando os meus pensamentos. Mas antigamente eles não conheciam a Aline que não queria casar. Eles conhecem a jovem Aline de 24 anos que casou. Mas hoje eu entendo que foi o plano de Deus, o propósito de Deus. Então hoje eu me sinto realizada. Por mais que fale, mas pode mudar daqui a alguns anos, o sentimento é isso e aquilo. Eu falo, o meu começou, na minha concepção, pautado no Senhor. E se permanecer, em nome de Jesus, sempre olhando para Ele, permanecerá sendo bom. Amém. Acontece que às vezes algumas pessoas olham para outros lados e já não vê o mesmo amor, já não vê o mesmo cuidado, a mesma atenção, já estão com outros olhos, outros caminhos, e 2 caminhos em um só não dá certo. Sim. Então eu acho que isso tudo vai sendo pautado na conversa. E se não tiver a conversa, não rola. E assim, infelizmente, uma vez, eu já trabalhei em um local que eu estava rodeada de pessoas casadas, assim. E para eles, o casamento que não estava baseado na Bíblia, para eles era algo assim, não, você vai casar, o que é isso? O casamento, você vai estragar a sua vida. E como a gente olha para tantas pessoas, as pessoas veem o casamento como uma coisa tão horrível. Se eu tivesse me deixado levar, nossa, não, realmente o casamento é horrível, nossa. Mas como a gente tem a palavra do Senhor dizendo que o casamento é algo, uma bênção dele pra gente, sim. Se eu tivesse me deixado levar pelo que eles estavam falando, realmente, eu ia acabar me perdendo nisso. Mas como eu aprendi com o Senhor, através da palavra do Senhor, de como um casamento é uma bênção, como é diferente você olhar com os olhos e dizer, não, sim, o casamento é uma bênção. E não, o casamento não vai estragar minha vida, independente do como for me casar. Cada um tem a escolha, né? O Senhor, Ele permite que a gente escolha a nossa pessoa. Mas Ele vai abençoar. Então... Mas isso que a Rai falou é verdade, porque eu lembro que então eu comecei a ter uma repulsa de não quero casar, não, tá tudo bem, não quero. E hoje eu falo, meu Deus, casar é bom, casar é uma bênção mesmo pra sua vida, destrava muitas coisas e amadurece. O que a Rô falou sobre namorar muito cedo é isso, porque você não tem uma maturidade, você não consegue entender nem o certo e o errado para a sua vida, quanto do outro que ele está fazendo. Sim. E você se submetendo a, beleza, isso é aceitável para mim, mas não é aceitável para o seu coração. Só que para você ser aceita ali naquela onda de preciso namorar na adolescência, você acaba abraçando tantas coisas que não era necessário. Isso que a Rai falou, quando eu descobri que o Senhor ele te dá essa permissão, essa liberdade de você escolher a pessoa. Eu confesso que isso me assustou por um tempo. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não sei escolher. Tá na minha responsabilidade. Se der errado, a culpa vai ser minha. Exatamente. E não tem volta. Porque na pré-adolescência, na adolescência,
que o Senhor tá cada dia mais trabalhando isso, sabe, dentro do meu coração. Eu falo que é um processo, porque eu sinto que eu estou me conhecendo mais. Sempre nas nossas conversas, a Rô sempre também aconselha a gente, então eu sempre vou levando isso. A minha primeira lista que eu fiz foi com 12 anos de idade. E lá eu colocava, né, o meu futuro marido não pode ser grosseiro, ele não pode ser de outra religião. Eu fui colocando. E aí depois eu fui amadurecendo, né? Eu sempre deixo guardadinho, registrado. E aí depois eu fui amadurecendo essas ideias. E eu também já escrevi várias cartas. Então, dá um pouco de medo, assim, mas a gente fala, né? O Senhor, ele vai ensinando a gente realmente esse tempo de espera, né? Como que guarda o nosso coração, sabe? Atualizou a lista? Atualizei. É isso aí. É importante. Tudo é muito importante. Por quê? Porque a gente vai crescendo, vai amadurecendo, né? Sim. E eu falo que assim, quando eu era mais nova, eu não tinha isso, tipo, de casar. Eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca quis ser casada. Aí um dia, uma mulher falou assim pra mim. Eu falei assim, eu quero ter filhos, mas eu não preciso ter marido. Porque minha mãe separou do meu pai, eu tinha 2 anos de idade. Então a minha mãe, eu nunca vi minha mãe com um marido. Então pra mim eu não precisava de marido, só precisava ter filhos. Eu sempre quis ter filhos. E dela falou assim, não, o que fizeram com você tá errado. Você não pode errar com os seus filhos, então você tem que ter um marido e tal. Mas eu nunca tive essa ideia, tipo, de casar, vestida de noivo e tal. Quando eu decidi casar, eu planejei um casamento, fui atrás da cerimonialista, uma amiga minha, e, tipo, planejei, assim, algumas coisas. Já tinha muitas coisas muito definidas e tal. Eu falei, eu vou casar e vou vestir de noiva, cara. Olha que loucura, né? Olha eu. Eu lembro que eu encontrei um amigo meu, o Guilherme, e eu falei, cara, eu vou casar. O convite ainda não chegou, mas você vai ser meu padrinho. Daí ele falou assim, só acredito vendo. Só acredito vendo. Porque isso era muito distante, assim, pra mim. Quem me conhecia antes de Jesus sabe que, tipo, casar não era pra mim mesmo. E daí logo em seguida, eu tava planejando meu casamento em maio. E em agosto eu descobri que tava grávida da Catarina. Aí eu falei, agora eu tenho uma filha, o casamento não é prioridade. Minha prioridade é dar uma casa pra essa criança, porque meu casamento tinha ficado um pouco caro, né? Então, não posso gastar dinheiro com isso, tenho que, né, investir na criança e tal. Então, acabou isso. Acabou. Então, tipo, eu não tive o casamento que eu tinha começado a planejar, mas isso não me frustrou porque eu deixei essa vontade de casar de ter uma festa de casamento por conta da minha filha, que era o meu sonho, assim. Então, pra mim, tava tudo bem. E depois que eu me divorciei, tipo, algumas coisas me deixaram bem frustradas, assim. E daí, eu orando a respeito disso, eu falando com Deus, tipo assim, pra tirar isso de mim, né? E, assim, a terapia me ajudou muito em relação a isso. Meu terapeuta fala assim, o que você fala de casamento para suas filhas? Eu falo pra ele, que casamento é bom. Falo que casar é bom, inclusive eu já oro pros maridos dela. A Catarina tem um melhor amigo que é do berçário, o Antônio. O Antônio é um lorde. O Antônio é extremamente educado. O Antônio é totalmente paciente. O Antônio é sensacional, assim. Eu sou apaixonada pelo Antônio e eu oro. Eu falo pra mãe dele assim, Gê, se o Antônio não for o marido da Catarina, tudo bem, mas eu descrevo ele. E eu falo assim que... Porque é muito engraçado, porque eles são amigos desde o berçário, ele é mais novo do que a Catarina há alguns meses. E daí a Catarina sempre chegou em casa falando do bebê Antônio, que ela cuidava do bebê Antônio, mexia o bebê com forte e tal. Quando ele começou a andar, ela ajudava. Então, tipo, sempre amigos. As fotos da creche, do berçário, os dois sempre estão juntos. E eles são amigos até hoje. E é quando a Catarina é muito agitada, né? E o Antônio é muito tranquilo. Então, quando a Catarina quer causar demais, o Antônio nunca arruma um B.O. com a Catarina. Ele, tipo, se afasta e vai. Tipo, eles estão em casa brincando. Aí a Catarina tá muito... ele vai sentar no sofá e vai assistir. E daí ela fala, Antônio, mas eu quero brincar. Daí ele falou assim, cara, não dá agora, você tá demais. Desse jeito, assim, ó. Não dá, e agora eu não quero.
ou você assiste TV comigo agora um pouco, depois a gente brinca, ou não vai dar certo. E daí a Catarina, tipo, ela se submete ao Antônio, assim, sabe? Tipo, ele não quer brincar, ela não dá o braço a torcer, que, tipo assim, também não vou sentar do lado dele pra assistir TV. Aí ela vai lá e vai fazer outra coisa, mas, tipo, ela se acalma. Depois que ela se acalma, que ela consegue colocar as emoções dela no lugar, ela vai lá de novo. Pronto, Antônio. Então, tipo assim, eu falo, meu Deus, cara, como assim? E daí eu cheguei um dia lá pra buscar a Catarina na casa do Antônio, e ele falou assim, tia, eu não vou mais casar com a Catarina. Meu coração ficou aflito, como assim? Aí ele falou assim, ela não quer vir na minha igreja, eu também não vou pra dela, então a gente não pode ser casados e irmos em igrejas diferentes, então é melhor a gente não casar, a gente vai ser melhores amigos pra sempre. Aí eu falei, tudo bem então, mas até lá, até vocês terem idade pra casar, eu vou orar bastante. Isso aí pode mudar. Aí ele deu risada. Aí a Giovana, a mãe dele, me contou que a Catarina tava lá, a Giovana estendendo roupa, a Catarina ajudando a Giovana. Ela falou assim, eu vou falar pra sua mãe que eu vou trazer você pra cá, você vai ser minha filha, eu vou adotar você. Porque você é que nem eu, inimiga do fim, e não sei o quê, nananá, isso aqui lá. Aí ela deixou a Giovana falar tudo, ela falou assim, se você me adotar, eu vou morar aqui? Vai. Aí você é irmã do Antônio? Vai. Se eu for irmã do Antônio, eu não posso casar com ele. Não. Ela, então, eu venho só como amiga mesmo, tia G. Sempre que você precisar... A oração você vai ter. A oração já tá começando. Sempre que você precisar... Mas não precisa me adotar, não, tá bom? Porque você é amiga dele. Gente... E daí eu fico assim, e tipo, eu falo isso pro meu terapeuta, né? Que tipo, eu converso com ela sobre relacionamento, assim, e com qualquer pessoa solteira que chega perto de mim. Tipo, casamento não é ruim. Ruim é você casar errado. Sim. Então toma cuidado com as pessoas, né? Com quem você coloca do seu lado, com quem você escolhe, com quem você pede conselhos, entendeu? Porque tudo isso tem muita importância. Igual nós falamos no culto de namorados, que até a Aline foi ministrar lá. Às vezes a pessoa lá é serva, tá disposta, tipo, ali pra caminhar com você, tá tudo bem. Só que a personalidade dela, será que você tá disposta a lidar com a personalidade dessa pessoa? Será que você vai conseguir entender ela? Porque, por exemplo, se uma pessoa que a linguagem dela primária e secundária é toque físico e a sua não é, você não gosta de toque físico, como que você vai se relacionar com uma pessoa que só vai se sentir amada se você estiver pegando nela ali o tempo todo, cara? Então, tipo, não dá. É o tipo de coisa que a gente tem que abrir a nossa mente. E abriu muito a minha mente. Eu assisti um testemunho de uma moça que 3 meses antes do casamento dela, Deus falou pra ela, ele é perfeito, mas ele não é pra você. O que eu tenho pra você é outra coisa. 3 meses antes do casamento. E daí ela ficou assim, tipo, desesperada e tal. E daí depois, em meses, ela conheceu o marido. Em meses eles casaram. E ela fala, tipo, agora eu entendi. E daí, tipo, eu orando e falei pra Deus, tipo, o pai dela falou pra ela assim, tipo, não é ele. Ele é muito bom mesmo, ele é muito perfeito, mas eu sinto alguma coisa ali que não é. E quando ela conheceu o marido dela, ela chegou pro pai dela e falou assim, pai, eu preciso conversar com você. Aí ele falou assim, não vai falar que você está em um novo relacionamento. Ela tinha acabado de se recuperar. E daí ela falou assim, é isso que eu vou falar. Eu estou num novo relacionamento. Aí ele falou assim, não vai falar que é com fulano de tal. Aí ele falou assim, ela falou, é com o fulano de tal. Daí ele falou assim, é com esse que você vai casar. Nossa. Deus já tinha me revelado. É com ele que você vai casar. Aí eu orando isso, tipo, isso me tocou de uma forma muito profunda, assim, sabe? E aí eu lembrei disso que aquela mulher tinha falado pra mim. Não é porque fizeram errado com você que você vai fazer errado com os seus filhos. E daí eu orando e Deus falou assim, você não teve isso, mas as suas filhas terão. Então continua orando, né? E eu acho que isso é muito importante. Tipo, a falta da pressa. Não ter pressa de escolher, entender que a lista ela pode ser alterada, que tipo, você vai crescer e vai amadurecer e algumas coisas vão mudar ali, que você vai ter uma visão de mundo diferente, você vai ter um outro posicionamento, você vai estar em um outro lugar e ver que, tipo assim, independente do que você passe, você pode se enganar, né? Algumas coisas pode brilhar muito aos seus olhos e não ser aquilo que Deus tem pra você, né? E a gente tem que saber, tipo, ter esse entendimento, assim. E como que nessa fase que vocês estão, assim, como que vocês têm lidado com isso? Com essa linha tão tênue, assim, tão delicada de tipo assim, e agora? E agora? Tem tudo aqui. E agora? O que vai acontecer agora?
É. Difícil. Eu falo, não é fácil, né? Não é fácil. Esse ano também, o que tem me ajudado bastante, essa questão tipo, de me conhecer, foi a terapia também, né? Eu comecei esse ano. Porque eu me submeti a passar por umas coisas que não tinha necessidade, sabe? E eu sofria muito e eu falei assim, não, eu preciso começar a terapia. E é o que tá me ajudando muito a me conhecer. Só que alguns meses atrás, no início mesmo da terapia, eu fui me conhecendo, né? E, tipo, realmente, é você se olhar no espelho e confessar, eu tenho esse defeito. Sim. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, como que eu lido com isso? Entendeu? E quando eu fiz a minha primeira sessão, eu falei pra minha terapeuta, eu falei que eu queria começar porque eu queria me conhecer, primeiro pra mim, e depois, eu sei que também se eu não arrumasse essa bagunça, né, interna, iria afetar também os meus outros relacionamentos e os meus relacionamentos futuros. Então, foi algo que eu comecei, assim, que eu coloquei como prioridade e eu quero continuar também no próximo ano, é realmente me conhecer mais. As coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, os meus defeitos, lidar com os meus defeitos, enfrentar isso, sabe? Mas não é fácil. Não é fácil. Às vezes eu acho que eu vou me dar por vencida, porque eu falo, meu Deus, é muita coisa pra enfrentar. Quando eu acho que tá melhorando, piora. Mas realmente não é fácil essa caminhada de se conhecer, de você confessar realmente, até mesmo diante do Senhor, e falar, Senhor, eu sou assim e eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E quem é a Camille hoje? Ixi. Olha, é algo que está sendo tratado realmente dentro do meu coração. E eu descobri que hoje a Camille é alguém que não gosta de se sentir culpada e tem um problema com rejeição. Então já começa por aí, já está começando a ser tratado isso dentro de mim. Mas também eu sou uma menina muito curiosa e eu gosto de fazer coisas novas e de enfrentar algo novo, assim, sabe? Então, por mais que eu tenha medo da mudança, eu quero mudar, sabe? Eu quero passar essa barreira, sabe? Porque eu quero conhecer o que tem lá do outro lado, sabe? Então, hoje eu olho pra mim e eu vejo, tem esses defeitos, mas eu me vejo hoje como uma menina curiosa, sabe? E criativa, bem criativa. Eu falo assim que eu carrego algo do Senhor que é um presente, assim, que é a criatividade, é a arte, sabe? Eu tenho esse privilégio de carregar, que não é algo que é meu, é realmente dele. Então, hoje é essa Camille, artista, curiosa, criativa, mas que tem a rejeição para enfrentar e a culpa para enfrentar também. Vamos trocar algumas palavras, não são defeitos. São traços que você ainda não sabe lidar. Sim. Você estava conversando, um mês atrás, conversando com uma pessoa, e ele falou assim, sobre isso. Você quer saber os meus defeitos? Porque eu fiz uma pergunta, né? Eu falei, não. Você não é um objeto que foi feito numa máquina e tem defeitos. Você tem a sua personalidade. Na sua personalidade tem traços. Traços que eu sei e quero lidar e traços que eu não sei lidar e não quero. Porque às vezes eu não sei lidar, mas eu quero aprender a lidar com isso aí, com a dificuldade que você é. Mas tem coisa que eu não quero. E daí ele falou assim, nossa, ninguém tinha falado dessa forma. Gostei desse jeito. Eu falei, é o jeito correto de falar. Você não é objeto, então você não tem defeito. Você tem traços que as pessoas não sabem lidar às vezes. Às vezes ele é um pouco mais potencializado, às vezes é mesmo. Mas, quem que é a Aline? Hoje eu entendo que é uma serva, mas que também é humana. E que tá tudo bem um dia se desesperar, um dia gritar aos quatro cantos. E aí, meu Deus, onde o Senhor tá? E ao mesmo tempo descansar nele no mesmo segundo que eu tô gritando. E eu acredito realmente que hoje eu entendo que se abrir é mostrar as feridas pro Senhor. E nem todas as feridas são belas demais. Nem todas as feridas a gente quer mostrar de verdade. Mas não tem como eu ir no médico e falar que tá doendo as costas sem o meu joelho. E é exatamente assim com o Senhor. Quando Ele abre, é para realmente curar e fazer daquilo um testemunho. Então hoje eu acredito que eu estou nesse processo de cura, mas também de declarar a cura. De não estar vendo, mas declarar quem é que está fazendo. Então acredito que a Aline, como filha, como serva, como filha dos meus pais, como esposa, está aprendendo a ser
filha. Mas eu me vejo como filha hoje, porque eu acredito que quando eu me tornei cristã, eu entendi e reconheci Jesus, e todas as coisas foram mudando na minha vida, eu tive certo problema em entender que Deus era pai. Meu Deus, Deus é o meu Senhor, como Ele pode ser o meu pai? Mas há uma paternidade que nós precisamos entender como filhas, que Deus é Deus soberano, mas Ele é Deus Pai, que nos ama, que tem uma bondade extraordinária, que embora Ele saiba o que eu quero, somente Ele sabe o que eu preciso de verdade. Então, Ele me entrega mais do que eu realmente quero. Ele me entrega o que é bom, perfeito, agradável, baseado naquilo que Ele sabe que não vai me fazer romper por dentro. Então, eu acredito que eu estou crescendo e entendendo nisso, me tornando mais madura, mais conhecedora das insondáveis raízes de quem é Cristo. Então, eu acredito que eu estou crescendo para isso, ser filha. Rai, são duas perguntas. A primeira é como que você está lidando com isso nesse momento, e depois quem é você hoje. Tá. A Rayane, ela está se aperfeiçoando a cada dia. Eu passei por muitas coisas, assim, coisas que quando eu estava passando eu falei, Senhor, por quê? Mas hoje Ele me deu total clareza que foi necessário. Se eu não tivesse passado por determinada decisão, se eu não tivesse passado por determinado processo, eu sei que eu não seria a Rayane que eu sou hoje. Uma vez eu estava conversando com o Senhor e eu perguntava, Senhor, quais são as minhas qualidades? Porque eu já procurei muito saber quem eu era, mas eu não procurava no Senhor, eu procurava nas pessoas. Então, para mim, foi sempre muito importante saber o que as pessoas pensavam sobre mim, o que as pessoas achavam sobre mim. E uma vez o Senhor me respondeu, Ele falou assim, você tem um coração puro. E esse é o coração que eu quero que você mantenha, um coração puro. Eu recebi algo foi muito específico, porque eu tive uma situação na faculdade. E a gente sabe o ambiente que a gente vive dentro da faculdade. E você olhando com os olhos assim espirituais, você vê o quanto o inimigo ele age ao redor de tantas vidas, né? E eu vi assim, Senhor, olha quantas coisas que estão acontecendo ao meu redor e eu ainda consigo ser diferente? E Ele foi e me respondeu, porque o seu coração é puro. Você guarda o seu coração e por você ter um coração puro é o que te faz ser diferente das outras pessoas. E tudo que eu passei foi o que me fez ser quem sou hoje. E assim, graças a Deus, no processo é um pouco difícil. Senhor, socorro, me tira disso. Mas depois que você vê os resultados, você fala, era necessário, né, Deus? A gente não mudaria nada. Exatamente. Camille, descreva aí fisicamente seu marido. Vai que ele assiste. Roberta do céu. Não, eu sei. Eu nem falaria. Eu nem falaria. Mas olha, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto. Falando um pouco do físico e também intelecto, eu gosto de pessoas inteligentes. isso é importante. É outra coisinha que eu não negocio na minha lista. Não ri, gente. Eu gosto de pessoas que praticam atividade física, que são um pouquinho mais bombadinhos, assim, sabe? Físico. Corpos definidos. Exato. Nada de sedentarismo. Por favor, gente. Eu faço faculdade de educação física. Mas você já viu ela fazendo Pilates? Já. Eu nunca. E parece Tudo que bem que a lata não ajuda muito a fazer aquelas coisas que ela faz. Porém, Deixa eu terminar de me formar. eu sou sua fã. Deixa eu terminar de me formar. Mas é isso, esse é o tipo do físico que eu gosto. Que te atrai. Que me atrai. É porque a atração é fundamental no relacionamento. Você tem que se sentir atraído pela outra pessoa. Sim. Pra não passar outro do lado, você ficar assim, ai, aquele ali era melhor. Bom. Conversando ontem com uma amiga, né? E a gente falando sobre isso, né? Sobre energia masculina, que às vezes tem mulheres que têm uma energia masculina muito grande e tal. Ela falou assim, é esse o nome que dá pra isso? Ah, é isso então.
Falei, por quê? Homens são caçadores, mulheres não. Então, as mulheres têm que ser presas em defesa. Ai, estou aqui. Vem me socorrer. O caçador, nananã. E o homem que é o caçador. Então, quando a gente se comporta dessa forma, tipo assim, nossa, olha, essa energia masculina tá um pouco mais alta. Ela falou assim, ai, minha energia masculina tá muito alta, tá muito alta. Eu preciso melhorar isso. Ai, Jesus, a gente deu muita risada. Eu falei que isso é importante, né? E eu prezo um pouco por isso, assim. Descreva o seu marido fisicamente. Vou me colocar em rascada. Sérgio. Não, alguns detalhes você omite que... Não, entendi. Quer ver o que você vai omitir? Tá bom. Uma coisa que eu sempre prezei foi que ele não fosse menor que eu. Isso é importantíssimo. Não dá pra ser menor que eu, gente. Menor que eu não dá. Ele tem que ter barba. E... Barba também, eu gosto de barba. Também tá lá nos meus traços na minha lista. Vai, fale mais. Eu não vou copiar a Camille, mas Camille é... Não, mas... Entendeu, né? eu te entendo. Você entendeu, né? A pessoa ela precisa ter uma vida saudável, né? Porque, gente, eu sou jeito de falar. nutricionista, né? Eu tô me formando em nutrição. Eu vou mudar meu corpo, porque é uma preparadora física e uma nutricionista. Vou mudar, minha vida vai ser... Nossa! Mas esses dois pontos também é importante. Barba, ser mais alta é... Estiloso. Não vem sim. colocar com a roupa, não. Imagina, você vai num lugar, coloca se produz toda bonita, e aí o cara tá Você lá. tem contra quem usa camiseta de futebol? Gente, não dá. Chinelão e bermuda? Não dá, não. Jamais. Isso aí, ó, foi Não. vocês que estão lá na comunidade. A Camille tá na comunidade? Tô. Tá. Tô. Vocês estão na comunidade, vocês sabem, isso foi pauta lá, né? As mulheres falaram, primeiro elas falaram que roupa não era importante num relacionamento. É importante. Depois quando eu falei, então você toda bonitona, trabalhada no salto e o seu marido de chinelo e camiseta do time, principalmente se for do São Paulo, acabou. Que Não dá. A roupa fala quem você é. Então, A roupa fala. Você olha pra pessoa, a roupa fala mais do que você... antes de você falar, a roupa já tá falando por você. é linguagem de imagem, né? A imagem que você passa da pessoa, é a primeira impressão ali. Vixe, Gleibs, tá ruim pra você mesmo. Brincadeira, você é estiloso. É que assim, tem você aqui pra gente usar. O Douglas, ele sempre usa assim. Eu nunca vi o Douglas com camiseta de time. Já vi sim, ele torce pro São Paulo. Mas assim, ó, detalhes, a questão tipo de barba. É uma característica moldável? É uma característica moldável. Porém, é uma característica que tá na minha lista também. Sim. Eu gosto de barba, eu acho bonito barba. Não precisa ser não precisa ser lenhador. Não, aí já não. A barba de Salomão? Quê? Não era barba de Salomão, não, né? é grande? A barba é grande? Quem que era? De Arão, não é? Tem um contexto. Tava chegando lá. Foi no Antigo Testamento. Foi quase lá. Gleibs. Não. Então, tipo assim, não precisa ser uma barba lenhadora, assim, aquela coisa grande, mas assim, ó, uma barbinha, nem que seja uma barbinha cerrada, assim, sabe? Aquela barba mal que tá precisando fazer, mas que tá bem desenhada, é bonito. É bem bonito. Cabelo também não me importa muito, até porque se for ruim, se raspar pra mim é melhor. Pra mim, não, Não, tem que ter cabelo. Tem que ter cabelo. Primordial, tem que ter cabelo, Roberta. Não, tem que ter cabelo. Não, mas se for careca, eu não ligo. Tá no meu Não, algoritmo. O meu tem que ter cabelo. Tá no meu Tem que ter algoritmo, cabelo. os carecas estão no meu... Vai ter que se conformar. Um dia vai acabar o cabelo. Ô, Douglas, que um dia o cabelo acaba? Aline, você imaginava fisicamente que seu marido ia ser assim, igual a Glenn? Não imaginava. Eu não orei, né? Brincadeira. Eu pedi. Uma das características era uma pessoa mais alta que eu. Mais fortinho também, assim. Não pensei muito na roupa, acho que não tinha nas minhas características, roupa, estilo. Que pena, né? Que pena. Foi aí que ela errou. Não, amor, tô falando que é ruim. Costas. Costas. Ah, é, Costas. gente. E uma mão, era meu sonho uma mão assim, fortinha pra me guiar, então
tava tudo bem. Tem um papel pra começar já a fazer Posso? isso. Essas pra mim é bem importante. Posso fazer. É porque tem gente que é bonito vindo, né? Tem gente que é bonito indo. Indo e voltando também. Deus mostrando, Deus já tá mostrando. Posso sentir. Ó, você não fica me cutucando muito, não? Que ó, depois eu toco essa coisa. Depois eu começo a falar as coisas aqui. Tá bom. Brincadeira, brincadeira. Aline, você que é a casada entre nós. Ai, Um conselho para solteiras. vou falar pela câmera. Gente, de verdade, o que eu entendi sobre relacionamento foi conhecendo Jesus. Então, não é espiritualizando, mas é entendendo o nosso chamado com o Senhor. O chamado de Deus Pai e Filha. Tudo que você deseja viver, Deus sabe, mas Ele tem coisas extraordinárias, maiores do que você imagina. Então, o conselho é, espere no Senhor. Como que espera no Senhor? Servindo Ele. Servindo a sua igreja local, servindo os seus amigos. Tenha referências espirituais que vão sempre direcionar você, conversar com você. Tem um momento de comunhão, de mesa como essa, onde você vai poder falar sobre o seu coração e ali não vão julgar ele, mas vão direcionar o seu coração a orar, a continuar buscando. Então, eu vivi, eu estava apaixonada por Jesus e apaixonada por ele, todas as demais coisas vêm surgindo. Então, não tenha pressa, porque a pressa é inimiga de algo extraordinário que o Senhor tem. Continue dançando todas as valsas que o Senhor está te chamando para dançar no privado, no individual. Porque quando chegar outra pessoa, essa pessoa vai vir para somar e te levar ao mais profundo com ele. Então, meu conselho é esse. Espere nele, porque vale a pena. Você, Camille, você é solteira, não dá pra dar um conselho para solteiras. Mas, o que você falaria, assim, para essas jovens que... Vai dar, assim, um conselho para solteiras, tô brincando. Você pode. O que você falaria para essas jovens que se comportam... Que não tiveram princípios, vamos dizer assim. Que não tem uma referência, né? E o que você diria para elas sobre questão de posicionamento, postura, comportamento? Eu acho que buscar ser mais feminina, tipo, baixar essa... Acabou pra mim. Acabou, Berta, acabou. Chega. Chega. Então, esse eu acho que é o primeiro conselho que eu daria. Cuidar com o seu comportamento, com as suas palavras, a forma que você se veste. A partir do momento que você se conhece como filha, você sabe como se comportar, você sabe como falar, você sabe como se vestir. Sim. E você não vai se entregar para qualquer pessoa, sabe? E outra coisa muito importante também, acredito que pode entrar como conselho, é tomar cuidado com a defraudação e a autodefraudação. Importante. Com as expectativas, sabe, que você cria das pessoas. Essa coisa de, tipo... até mesmo do orar, assim, sabe? Vamos orar, mas a gente pode continuar, assim, sabe? Com outras pessoas. Cuidado com isso, com essa defraudação. Se a pessoa quer um relacionamento com você, ela vai lutar por isso. E ela vai fazer valer a pena. Então, cuidado. Não se entregue para qualquer pessoa. Não entre... Não tenha conversas profundas com quem você não vê o futuro. Então, cuidado com essas expectativas, com essa defraudação. Porque eu fui uma pessoa que sofri muito com defraudação e a autodefraudação. Então, cuidado. Cuidado. Tenha limites. Tenha limites. Seria aquilo, né? Se você quer um homem, pare de procurar meninos. Né? Exatamente. Exatamente. Uma vez eu tava assistindo, se não me engano, foi a Tamires Garcia com o Daniel falando. Eles estavam falando sobre o casamento. E aí ela falava assim: você está esperando o seu esposo como uma esposa ou como uma namorada? E assim, e aí? Faz muita diferença, né? Sim. Muita. Faz muita diferença. É verdade. E você, Rai? Qual é o seu conselho? Meu conselho, guardem o coração de vocês. Sério, guardem o coração de vocês. Estejam dispostas a viver tudo que o Senhor tem para entregar para vocês durante esse processo de espera. Quanto mais você servir o Senhor, mais você vai se sentir cheia. Você não vai buscar nada em ninguém que possa te encher como o Senhor vai te encher.
Eu digo isso porque eu passei por dias muito difíceis e que o Senhor foi me ensinando que somente Ele pode me encher. Então, quando eu aprendi que eu tinha que guardar o meu coração, de que, Senhor, esse meu coração está aqui com você. Somente me permite entregar ele para uma pessoa quando você disser, é realmente essa pessoa. Então, guarde o coração de vocês e tenha consciência de que nada que está ao redor de vocês, nada que possa brilhar os olhos de vocês, vai chamar mais atenção do que aquilo que o Senhor separou para vocês. Na igreja não fala sobre alguns determinados assuntos, não trata de algumas coisas, não preparam o jovem. Outro dia eu estava conversando com o Douglas até sobre isso, assim, sobre alguns assuntos que não é falado com o jovem cristão e que precisa preparar ele para aquilo, sabe? Porque quando ele depara com aquilo, tipo, aquilo frustra e ele empaca, não consegue ir, né? Que nem poucas pessoas conversam, por exemplo, com uma jovem que vai casar sobre as dificuldades de cuidar de uma casa, por exemplo, tipo, cuidar com a roupa, a cozinha, as contas da casa e tal. Então, tipo assim, ó, eu falo que quando essas dificuldades, quando eu era casada, isso começou a acontecer, isso me frustrou porque, tipo assim, ó, na minha casa eu não vi isso acontecer. Entendeu? Na minha casa não acontecia isso. E como que isso tá acontecendo agora? E de quem que é a culpa? E o que eu faço? E não sei o quê. Então, tipo, aquilo tirava meu sono, me perturbava, até, tipo, eu aprender a lidar com isso. E depois foi outro processo, né? Porque daí depois era só eu cuidando da casa, né? Eu sou a mãe, eu sou o pai, então, tipo assim, eu sou o sacerdote, o provedor, mas eu também sou auxiliadora de mim mesma. E que é auxiliadora, hein? Eu tô bem. Auxiliadora ótima que eu tenho. Mas choque de realidade, você vai ver que é difícil isso e aquilo. Eu, meu Deus do céu, mas eu nem tinha perguntado. E as pessoas que eu busquei foram, pode ser que venha alguns problemas, algumas dificuldades, mas você vai ver que é extraordinário. E foi falando exatamente sobre contas, foi falando exatamente sobre a rotina da casa. Isso foi muito importante pra mim. Então, tipo assim, ter pessoas que têm casamentos que você vê que fala, meu Deus, Deus construiu algo ali, são pessoas que você deve ouvir conselhos. Sim. E eu fui atrás dessas pessoas e muitas, nossa, é hoje que eu levo pra vida. E, tipo assim, mudou meus pensamentos, começou a me ensinar determinadas coisas. Mas existe pessoas que vão falar o contrário, mas você vai reter o que é bom, o que é ruim, você fala, não vai pra minha vida, não é pro meu casamento, não entra. Mas ouvir de pessoas que casamento é bom e como é a rotina, do que você pode fazer, o que você vai reestruturar ali, é extraordinário. E se talvez se eu não tivesse ouvido elas, talvez as outras vozes teriam falado mais alto. Porque daí você rotula, né? Você rotula com base naquilo que você ouviu, né? Sim. Eu falo que a terapia me ajudou muito nesse processo, né? Que por um bom tempo eu negava a questão do envolvimento ali, de não querer. Eu conversava com pessoas, mas eu fugia de relacionamentos. E foi assim, durante esses 3 anos. E hoje em dia eu entendo que muitas coisas foram necessárias, mesmo entendendo que Deus não quer o nosso sofrimento, né? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Né? Ele não quer que a gente sofra. Mas que foi necessário que eu passasse por alguns processos para que eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, assim. E a minha oração hoje é, né? Senhor, se eu estiver preparada, então que o Senhor me conduza para isso, né? Se eu estiver preparada para um novo relacionamento, que o Senhor me conduza para isso. E eu abri até um propósito de oração a respeito disso e tal, porque o ano que vem não. Agora, em 2025, tem alguns projetos e esses projetos vão ser executados e isso vai me demandar tempo, né? Então, eu falei para Deus, até dia 31 de dezembro, se o Senhor me achar que eu estou preparada para um relacionamento, então que o Senhor me mostre isso. Eu não quero um casamento até dia 31 de dezembro. Em nome de Jesus, não. Não. Mas se eu estiver preparada para um novo relacionamento, então que o Senhor me mostre isso, de alguma forma. Mas se o Senhor não mostrar, eu entendo que é porque eu ainda não estou preparada. E daí eu vou focar nesses projetos pessoais que tem a ver com o teu reino. E isso vai ser algo secundário, assim, na minha vida, porque eu não tenho pressa, eu tenho precisão. Então, assim, eu já errei uma vez, eu não posso errar de novo, né? Porque não sou só eu hoje em dia. Não é só o meu coração que vai ser quebrado. Tem mais 2 corações aí que eu cuido, que eles não podem ser quebrados. Então, eu tenho que privar o coração delas. E eu tenho que trazer para perto alguém que vai ser referência, né? Porque as minhas filhas, elas têm um pai, um ótimo pai, por sinal, graças a Deus.
mas elas precisam de uma referência de relacionamento, né? E elas moram comigo, então a maior referência de relacionamento que elas vão ter será o meu, né? Então, que seja alguém que seja digno disso, de ser referência para as minhas filhas. Então, essa é a minha oração para Deus. Durante esse processo meu de oração, Deus me deu algumas respostas, né? E falou um não aí pra mim, durante esse processo. Aí, que eu ia citando algumas coisas assim, Deus falou assim, não é isso que eu tenho pra você. Aí ele pediu pra que eu abrisse a minha Bíblia em Números, e lá estava escrito que eu tenho pra você é o melhor vinho, é o melhor azeite, é o melhor trigo. Então, assim, eu entendi que aquilo realmente era bom pra mim. Se encaixava muito sobre aquilo que eu queria, mas que não era o que Deus tinha pra mim. Então, falei, entendi, Senhor. E, tipo, o não de Deus, quando você tem um propósito, ele não te frustra. Você entende que é um direcionamento. Então, tipo, ali aquilo não me frustrou. E, tipo, eu falei, ai, como assim? Ainda bem que eu não errei. Ainda bem que eu não errei, porque a minha energia masculina lá em cima, eu ia casar e eu ia ficar olhando pro lado. E não, né? Não é isso. Mas Deus tem dado muitos direcionamentos, assim, graças a Deus. E eu acho que é isso. E eu falo isso para as jovens que me procuram, né? E não tenha pressa, tenha precisão. Saiba exatamente quem você é. Saiba exatamente o que você quer, para que você não seja enganada. Não negocie princípios. Não negocie as suas escolhas, as suas vontades. Não negocie a sua lista, assim como Deus falou para mim. Não negocie a sua lista. Aquilo que você pediu, eu vou te dar, né? Não negocie. Porque às vezes você vê uma pessoa tão bonita, né? As características físicas se encaixam tanto e você enche os seus olhos e aquilo te deslumbra. E daí, conforme você vai conhecendo, você fala, poxa, não é bem assim, mas ele tem que ter isso, entendeu? De 100% tá ali 80%. De 100% tá 90%. De 100% tá 99%, mas não é 100 ainda. E aquele 1%? O que você vai fazer com aquele 1%? Aquele 1% às vezes é o que vai quebrar você. Então eu falo muito isso pra elas, assim, não negocie. Não negocie as suas escolhas, não negocie os seus princípios, para que você não se quebre, para que você não se magoe, para que você não fique frustrada de novo, para que você não se machuque. Que você precisar, eu tô aqui. Mas esse tipo de escolha só você que pode fazer, né? Então você precisa ter os ouvidos atentos a ouvir a voz de Deus, assim. E graças a Deus, Deus me tratou durante esse período, me curou de muitas coisas, inclusive a terapia me ajudou muito e hoje eu consigo enxergar um relacionamento, um possível relacionamento com outros olhos, assim, sem o medo, né, de dar errado e sem o medo de entrar mesmo na relação, né, porque eu era a fujona mesmo. Meu terapeuta falou assim pra mim, você foge, você tá fugindo, você foge de tudo, você foge disso, você não foge de nada, eu não tô aqui, não tô fugindo. Mas é isso, meninas, eu quero agradecer muito vocês, de verdade. Eu falo que para as pessoas que eu acredito muito em amizade com propósito, cada uma de um canto, cada uma de um jeito. E a Nathalie estava em casa esses dias e eu conversando com ela, e daí eu falei para ela sobre isso, né, que vocês são a Ruth da minha vida, né? Noemi só voltou a ser Noemi, deixou de ser amarga, deixou de ser Mara, porque ela encontrou Ruth, que fez com que ela enxergasse a vida de uma outra forma, que dividiu o peso com ela. E num momento onde eu estava Mara, vocês apareceram e trouxeram uma leveza para minha vida, assim, as características de vocês, as personalidades de vocês. A Leu, que não tá aqui porque teve que trabalhar, eu falo, né? Eu não sabia que eu precisava tanto de uma Leleu até ter uma. É verdade. Então, assim, vocês são realmente bênçãos, assim, na minha vida. A Aline, é tão propósito isso, porque a Aline, a gente se conheceu, eu conheci a Aline, ela era um bebê. Ela era um bebê, tem um grau ali de parentesco, e eu falei, Belo? Eu conheço o Belo, mas é muita prepotência vai achar que essa menina é parente do Zé Belo. E daí, depois ela postou uma foto com o meu primo, eu falei, esse menino é meu primo. E Falou, é meu também. Eu falei, esse menino é meu primo também. Eu falei, tem uma coisa esquisita aí. Daí eu achei que ela era parente do pai dele. Aí depois ela postou uma foto com a mãe, com o pai, com o irmão. Eu falei, menina, você conhece a família? Conheço.
E daí eu falei, caramba, Aline, eu lembro de você tão pequenininha e olha só, e Deus te trouxe pra perto agora, depois de tantos anos e tantas coisas aconteceram, tive o privilégio de ser madrinha de casamento dela, olha só, um privilégio mesmo, né? E a Rai também veio através da fogueira num dia, e um dia convidou a gente pra ir na casa dela, e assim, a doçura de vocês, assim, eu falo que eu sou sanguínea, colérica sanguínea. A única coisa que eu não sou é fleumática e melancólica. Nunca. Mas eu aprendo muito com vocês. Eu aprendo muito com vocês. Todas vocês são mais novas do que eu. E eu aprendo sempre com vocês. Com a personalidade de vocês, com o posicionamento de vocês, o jeito de vocês. E eu amo vocês. Isso vai fazer a gente chorar. Tá parecendo as melancólicas. Eu não seria a Roberta de hoje se eu não tivesse vocês. As chuchuzinhas da minha vida. Ô Gleives, me ajuda aqui. Pega lá aqueles papéis e essas caixinhas que estão aí. Pra ler depois, Vai né? ser igual aquele Vocês vão meme. ler agora. Eu vou chorar, Ai, pode meu chorar. Ah, eu não ligo. Inclusive, quando a Aline foi casar com o Gleibs, enquanto ele tá pegando, eu vou contar. Eu falei, quando ela entrar, você chora. Porque se você não chorar, eu vou enfiar o dedo no seu olho. Eu enfio o dedo no Eu seu vou olho. dar um testemunho. Ele falava assim, amor, me perdoa, porque eu não consigo chorar. Eu não sou de chorar, então se eu não chorar, você me perdoa. Eu falava, não, tudo bem, tudo bem. Gente, ele foi o que mais chorou naquela cerimônia. Obrigado, Jesus. Você vai chorar, Gleibs, eu enfio o dedo no seu olho. Eu falava, tem que chorar, sim, tem que chorar. E o casamento de vocês é referência. Eu não aceito uma cerimônia de casamento se não for do mesmo nível da de vocês. Não aceito. Aline. Obrigada. Ai, eu vou chorar. Camille. Hi. Enquanto vocês vão lendo, eu vou encerrando. Esse eu quero da Leo que não pode vir, mas eu entrego pra ela depois. Muito bem. Solteiras e jovens casadas. Que esse podcast possa ter te ajudado de alguma forma. Se você tem alguma dificuldade, você que é jovem, solteira e não tem uma lista, quer saber como que faz? Me procura uma das meninas, a gente ajuda vocês. Que são fundamentais numa lista e que a gente esquece porque a gente tem temor, vergonha, mas é importante. Vou citar de novo o Gleibs e a Aline aqui, porque foi assim, ó. Quando eles foram casar, eu falei, eu e a Leleu, na sala da minha casa, nós orávamos por eles e falava assim, Deus, que o nosso amigo possa fazer a nossa amiga feliz. Em todas as áreas da vida deles. Que ele saiba fazer tudo, Senhor, direito, que não falte nada, Deus, que Ele faça ela feliz por completo. Nós orávamos isso. E eu falei para as meninas, coloque na lista de vocês um homem que saiba te fazer feliz, porque é pro resto da vida. É pro resto da vida. Um homem que te faça feliz. Camille disse que já atualizou a dela. Procura, eu te ajudo. Que eu oro daqui pra baixo, eu vou deixar pra Roberta. Falou mesmo. Não precisa, ore você mesmo, com aquilo que você quer, tá? Espero que isso tenha edificado a sua vida. Compartilhe com mais pessoas. Muito obrigada para você que assistiu. Você é fundamental para isso aqui. E as meninas da nossa comunidade Mulher Influência, ai, vocês são sensacionais. Sem vocês nada disso teria acontecido. Eu não estaria aqui. A Aline ficava me incentivando todos os dias. Faz. Você não vai fazer hoje? Vamos. E aqui eu estou. Que isso seja tão edificante para sua vida como tem sido para mim. Muito obrigado. Esse é o Pode Fluir e eu sou a Roberta Brito.